É muito bom, irmãos, essa atmosfera, esse lugar onde nós estamos, essa presença de Deus maravilhosa. Eu confesso para vocês que eu já sou assim, já fui ministrado nessa noite. Mas eu creio também que Deus quer falar na vida da igreja, nas nossas vidas. Amém? Está com o coração aberto nessa noite? Glória a Deus. Sabe, irmão, nesse ambiente, nessa atmosfera que a gente vive, é tão bom sentir a presença de Deus, é tão bom ser tocado por Deus. Mas eu acho que algo interessante é quando nós somos tocados por Deus, a nossa vida ela é transformada, a gente tem um entendimento da presença de Deus. Mas o mais interessante, eu acho que ser tocado por Deus é quando a gente toca Deus. Que no meio de uma multidão houve uma mulher que ela tocou Deus diferente. E as pessoas estavam sendo tocadas por Deus, mas uma pessoa tocou Deus. Então ele para tudo. E a atenção se volta para aquele lugar. O que faz desse lugar diferente, irmãos? Existem hoje centenas e centenas de igrejas agora reunidas em culto, em adoração, leitura da palavra. Mas o que faz esse lugar hoje em especial? O que gera esse lugar, uma atmosfera onde nós estamos presenciando nesses dias? É um coração que toca Deus diferente. É esse coração que nós desejamos estar nessa noite, tocando o coração de Deus, que a atenção dos céus se volte para este lugar. Houve um cego que começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E no meio daquela multidão existia aquele cego, que só ele que enxergava, que ele enxergava Jesus, e falou: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus então vai, ele cospe no chão, pega aquela mistura e passa nos olhos daquele homem. E aquele homem ele começa a enxergar as pessoas como árvores. Por que aquele homem começa a enxergar as pessoas como árvore? A gente vai entender na Bíblia que as árvores, elas têm uma tipologia dos anjos. Então naquele momento, primeiro o Senhor abre a visão espiritual daquele homem, e ele começa a ver o culto naquele lugar acontecendo, os anjos adorando em reverência ao Senhor, as milhares de anjos seguindo a Jesus, o amplo espiritual daquele homem foi aberto. E aí então Jesus toca novamente nos olhos dele e traz a dimensão natural. A vida daquele homem, irmãos, nunca mais foi a mesma. A nossa intenção nessa noite é que a nossa visão espiritual seja aberta e que a gente possa ver, existem anjos neste lugar nos assistindo em adoração ao Senhor. Existem anjos guardando este lugar. Esse lugar é um ambiente separado agora, nessa hora, onde a presença de Deus ela tem total liberdade em fluir. O rio de Deus que está fluindo no meio de nós, neste lugar, nessa noite. E você que tem sede, que possa beber, irmão. Amém? Feche um pouquinho os seus olhos. Não se disperse não. Vamos ficar nesse ambiente de adoração, de alimento, de ceia, de comer do pão da vida, de beber da água que não nos dá mais sede. Espírito Santo, tenha liberdade nessa noite, neste lugar, para o Senhor fluir no meio de nós, em nossos corações, nos dar a revelação da Tua presença aqui, Deus. Pai, leva os nossos corações ao Senhor, traga calmaria agora, Senhor, traga paz, traga tranquilidade e mansidão, Pai. Nós Te damos toda a honra e reverência, fique conosco no nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Quem aqui está incendiado ainda? Uau, glória a Deus, irmãos, ontem foi assim, sobrenatural, eu fiquei assim, impactado, glória a Deus, parece que a gente podia pegar a presença de Deus, foi algo assim que, em mim, irmãos, não sei, cada um tem uma experiência em particular, para mim foi algo extraordinário, uma ativação, e hoje eu fiquei assim refletindo, ontem eu fui para casa, sabe, como é interessante a gente fazer um olhar, da situação, para a gente entender o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, qual é a intenção, o objetivo do incendiados, qual é o objetivo do culto. É bom a gente fazer esses olhares,
E eu tive o entendimento que ontem foi algo de ativação dos jovens para essa geração. Sabe, foi muito mais do que um evento da igreja, um evento para alcançar pessoas, sabe, porque veio pessoas de outras denominações, crentes, irmãos, jovens de outras denominações aqui. E nós não estamos fazendo um evento para promover a igreja Koinonia, mas pelo contrário, situações para ativar os jovens para essa geração, para que na igreja onde ele está, no ambiente onde ele está, ele possa ser reverente ali, ele possa ser relevante ali, nós possamos manifestar o reino de Deus. Sabe, quando foi pregado, nós somos o sal da terra, né? Que nós temos que alimentar, que nós temos que temperar, que os jovens estão sem causa, e que nós temos que ter uma causa, mas não para viver por aquela causa, mas para morrer por aquela causa, né? Então assim, isso foi uma ativação, irmão, uma ativação em nós, e eu não tenho dúvida que nós vamos ser diferentes, irmãos. Sabia que nós somos responsáveis por essa geração, irmãos? Nós somos responsáveis por essa geração. Existe uma geração se passando, e existe uma nova geração começando, mas no tempo de hoje, nós somos responsáveis pela nossa geração. Sabia que grandes homens de Deus já tocaram essa terra? O nosso próprio Senhor Jesus, Ele tocou nessa terra, Ele andou sobre essa terra, Ele pisou em lugares onde que nós pisamos hoje, irmãos. Nós podemos ir lá em Israel e em lugares onde o próprio Jesus já pisou. Você imagina que privilégio, irmãos? Grandes homens de Deus após isso foram influenciados, foram relevantes no seu tempo. Grandes homens que nos inspiram, que os seus nomes estão ecoando até hoje, como Billy Graham, John Wesley, tantos outros. Mas deixa eu te falar algo, irmãos. Eles não estão mais nos dias de hoje. Eles não estão mais presentes hoje. O que restou agora apenas foram os seus nomes, que os seus relatos, onde nós podemos ler, estudar, às vezes nos inspirar em algo, mas eles não estão presentes mais aqui. Você já teve esse entendimento, irmão? Eu acho que tem gente que acha que eles estão aqui ainda. Mas por quê? Porque esse é o nosso tempo. Fala com o irmão que está do seu lado, esse é o nosso tempo. O tempo deles, irmão, passaram. O tempo onde enchiam os estádios, quando aqueles grandes avivalistas, homens de Deus, vinham, pregavam, foram fiéis ao tempo dele, foram fiéis ao chamado dele. Mas hoje são tempos diferentes. Esse é o nosso tempo. Fala, é o nosso tempo. Então essa geração é responsabilidade nossa, irmão. Essa geração é responsabilidade nossa, porque o tempo deles se passaram, e agora é o nosso tempo de manifestar o reino de Deus. É o nosso tempo de ser relevante. É o nosso tempo de alcançar as esferas sociais, aonde é a política, aonde é a mídia social, aonde é a família, aonde é o governo. Esse é o nosso tempo, irmãos. Nós temos que atentar para isso, os nossos olhos têm que se abrir para isso, irmão. Por isso que nós precisamos ter esse entendimento para a gente se posicionar de maneira correta, né? Porque como que nós vamos viver nesses dias se nós não temos o entendimento daquilo que nós temos que fazer? Qual é o nosso papel hoje na sociedade? Qual é o papel hoje na minha família, na minha casa, no meu trabalho, né? Então por isso que eu creio que nós fomos ativados ontem, para a gente se posicionar em um ambiente onde a gente está, irmão, para manifestar o reino de Deus. Amém, queridos? Sabia que Deus, Ele é um Deus geracional? Deus, Ele é de geração a geração. Coloca lá para mim em Salmo 90. Salmo 90, versículo 1. A oração de Moisés, o homem de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração a geração.
Lamentação capítulo 5, versículo 19. Lamentação capítulo 5, versículo 19. Deus, Ele é um Deus geracional, irmão. Tu, Senhor, permaneces eternamente. O seu trono subsiste de geração em geração. Glória a Deus. Deus, Ele é um Deus geracional, irmão. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Ele era o primeiro Deus que estava lá em Adão, e Ele é o primeiro Deus que está aqui. Ele não mudou, Ele permanece o mesmo, e Ele permanece presente. Deus, Ele é um Deus geracional. Por isso que Deus, ele se manifesta. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. Ou seja, gerações diferentes. Deus, ele está em gerações diferentes, mas sendo o mesmo Deus. Então Deus, ele está presente, Ele é o nosso refúgio, como o Salmo 90 fala, de geração em geração. Então Deus, ele continua sendo um Deus geracional, irmão. Mas só que durante as gerações existem pessoas diferentes. Houve um Adão, houve um Elias, houve um Moisés. Eles cumpriram o papel deles na geração deles, no tempo deles. E outras pessoas foram sendo relevantes no seu tempo, cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu papel no seu determinado tempo. E existe hoje o nosso tempo, irmãos. Existe hoje o nosso propósito. Existe uma geração de hoje que nós temos a oportunidade e o dever de influenciá-las, de levar a graça de Cristo, levar o Evangelho de Jesus, para transformar essa geração, para transformar a sociedade, irmãos. Essa é a nossa responsabilidade nesses dias. Saber nos mover, saber nos posicionar. Porque hoje nós pensamos que eu tenho que ser relevante, às vezes no Instagram. Começar a postar agora vídeos de algum versículo, de oração, de igreja, né? Ou eu preciso ser relevante, eu tenho que começar a pregar agora, pastor, eu vou fazer um curso de teologia para mim ser um pregador da palavra. Aí eu vou começar a fazer uma aula de bateria para mim ser um instrumentista, um tocador, fazer parte do ministério de louvor, porque eu preciso ser influente. Sabe, irmão, nós temos que ser influentes na nossa condição, na nossa realidade. Sabe, se você é dona de casa, irmão, eu vejo que a minha esposa passa lá, né? Se você é dona de casa, seja fiel a isso, irmãos. Seja relevante no estado onde você está. Sabe, porque às vezes eu percebo, quando a gente vai conversar com outras pessoas, em rodas de conversa normal, as pessoas começam a questionar que não tem tempo, que quer trabalhar, que o serviço de casa já foi o tempo passado, que agora é a onda agora que tem que trabalhar junto para arrecadar mais dinheiro, recursos e tal. Mas como é bom uma mulher chegar e falar assim, não, eu sou feliz sendo dona de casa. Sabe, a minha casa é o meu prazer. Cuidar dos meus filhos é o meu prazer. Sabe, eu tenho prazer de preparar um almoço para o meu marido. Eu tenho prazer de preparar a janta. Eu tenho prazer de receber convidados em casa. Sabe, a minha casa é o meu lar. É o meu Éden. Eu tenho tanto prazer em fazer isso, em receber pessoas, em ter uma célula na minha casa. Sabe, você que trabalha, não sei a área que você trabalha. Às vezes as pessoas acham que o trabalho é algo tão pesado, é algo tão ruim, que é uma luta para a gente ir para o trabalho. Nossa, meu trabalho lá, só Deus na causa. Se eu pudesse ficar em casa, eu ficaria. Esse é o discurso de 90% das pessoas, que se pudesse abandonar o trabalho, elas abandonariam. Por isso que muita gente gosta que o governo dá dinheiro, os benefícios, porque eu não aguento mais aquele trabalho. Se o governo me pagasse para me ficar em casa, eu gostaria demais. Mas já pensou, irmão? As pessoas falam assim, você trabalha em quê? Eu trabalho numa oficina.
Nossa, mas é puxado, né? Aguentar os outros o dia inteiro lá e tal. Não, irmão, eu gosto do que eu faço. Eu amo fazer aquilo ali. Ainda mais quando existe um pepino ali, um problema que ninguém resolveu. Peugeot 306 ou maré. Imagina aquelas bombas onde que ninguém resolve o problema. Eu vi um videozinho esses dias na internet, o irmão, Senhor, me dá revelação num Peugeot, me dá revelação, Senhor, para consertar esse carro. Que somente revelação, irmão, para poder. Mas você imagina você pegar uma bomba dessa, na segunda-feira, irmão, 7 horas da manhã, chega lá uma joia dessa. Fulano, faça favor aqui, dá um jeito nesse aqui. Para uns vai falar assim, nossa vida, minha semana já acabou. Comecei a semana horrível. Acabou a semana para mim na segunda-feira, 7 horas da manhã. Mas já pensou uma pessoa chegar e falar assim, não, pode me dar. Sabe, o meu prazer está nesse carro. Eu gosto de resolver problemas, né? Imagina agora uma pessoa começar a trabalhar naquele carro, sabe, feliz com aquele trabalho, feliz com aquilo que está fazendo. Imagine se naquela oficina tem 6 profissionais e um trabalha dessa forma. Imagina os outros 5. Esse cara é meio maluco. Segunda-feira, 7 horas da manhã, o cara pega uma bomba dessa e o cara está feliz da vida. O que esse cara está vendo? Um pensamento vai surgir, não vai? O que esse cara tem que achou legal? Em que país esse cara vive que vai ver um problema e vai gostar desse problema? É a perspectiva que nós temos que ter diferente dos outros, irmãos. É saber o papel onde nós temos que exercer. É saber quem somos e como que devemos se posicionar no lugar onde a gente está. Sabe, cada um aqui tem o seu trabalho, tem o seu a fazer, tem aquilo que está exposto à sociedade. Sabe, é por isso que a Bíblia fala que nós somos cartas vivas. Porque em todos os instantes alguém está lendo uma frase, alguém está lendo uma página da nossa vida. E ela vai pegar a nossa vida e vai colocar em referente à Bíblia. Se eu falo que eu sou cristão, então as minhas atitudes vão demonstrar aquilo que eu entendo da Bíblia. Então naquele momento as pessoas vão falar, rapaz, esse cara ele é diferente. E não é só um dia não, é todos os dias ele é assim. O patrão vai olhar para aquele rapaz diferente. Esse cara é diferente. Ele resolveu o problema. Não murmurou, não questionou, saiu mais tarde, não reclamou. Esse cara eu vou dar uma atenção para ele, eu vou olhar as atitudes dele. Aí quando chegar um dia onde Deus vai proporcionar isso, ele vai ter um entendimento que aquele cara não é simplesmente um mecânico, ele é um cristão. E nele tem a vida de Deus. E nele tem a solução para os problemas não naturais, mas também espirituais. Vai chegar um tempo onde que o patrão daquele rapaz, aonde surgiu um outro problema fora do local de trabalho, ele vai procurar aquele rapaz. Ele é um cara que resolve problemas impossíveis. Essas respostas, essas soluções estão em nós, irmãos. O pastor que fala, né? Que nós vamos ser conhecidos pelos problemas que a gente causa ou pelos problemas que a gente resolve. Então, melhor a gente ser um solucionador de problemas do que um causador, né? Estão entendendo, irmãos? Então, eu creio que, por isso que o Senhor fala que os campos estão verdes, mas o que falta é trabalhador. É porque a gente pensa que o trabalho é só no prédio, na igreja. Mas só que a nossa influência ela tem que alcançar quem está lá fora. Aonde a gente está. Sabe, hoje a gente mexe com pipoca e algodão doce. Sabe, a minha esposa ela tem tanto zelo em preparar um simples negocinho assim, que às vezes eu falo assim, não tem necessidade disso. É até mimo demais, eu acho. Não precisa de tantas coisas assim. Sabe, irmão, mas é nessa simples coisa onde se expressa aquilo que está dentro dela. Sabe, faz daquele trabalho uma arte.
aonde aquilo que está dentro do coração se externa para o lado de fora. E isso tem que ser em todos os aspectos, irmão. Cada um de nós, em cada situação onde a gente trabalha. Existe um podcast da Zoe Lee onde ela fala, né, dos talentos. Indico vocês ouvirem, muito top. Né, ela fala que ela tinha uns irmãos que eram todos formados, né, um advogado, todos, e ela era formada em artes. Mas só que aquela pessoa, Deus, como que eu vou poder servir, manifestar a tua presença através das artes? Eu nunca vi alguém influente nesse meio de artes. Aí ela fala que ela pintou um quadro e ela expressou aquilo que estava dentro dela naquele quadro. E aí tinha um rapaz que era quanto tempo que ele estava? 10, depressão, né? 10 anos que ele estava numa depressão, que ele vivia em depressão. E quando ele chegou na casa, eu acho que era tia dele, que ele viu aquele quadro, ela conta que ele chegou e parou no quadro, e ele ficou paralisado diante do quadro. E aí ele se derramou em lágrimas. E naquele momento ele foi curado da depressão. Sabe, irmãos, porque todas as nossas atitudes manifestam o reino de Deus. Em todos os nossos atos, em todas as nossas palavras, manifesta o reino de Deus. Todo trabalho não é natural, é espiritual. Sabe, um simples quadro que ela colocou ali, mas naquele quadro ela transferiu a vida que estava nela. Então ele olhou, então foi curado da depressão. Imagine só se a gente tem esse entendimento hoje, aonde a gente trabalha, irmão, aonde a gente está agora. É para isso que Deus está nos chamando nesses dias, nessa geração. Nós que somos responsáveis, irmãos, por essa geração, por esse tempo, de manifestar o reino de Deus, a glória de Deus. Às vezes nós olhamos muito para o passado, nós somos influenciados muito pelos pregadores do passado. Eu vejo na internet aí, quer ser um pregador igual Billy Graham, vamos fazer um curso gratuito para ser um evangelista igual Wesley, vamos fazer isso para ser... Eu já vi vários pregadores pegando aquele sermão de Jonathan Edwards, que prega aquele sermão, pecadores na mão de um Deus irado, aonde que as pessoas se seguravam nas pilastras, porque eles viam literalmente o inferno, e as pessoas se seguravam nas cadeiras para não ser arremessadas no inferno. Muitos e muitos outros pregadores pegaram o esboço dele e tentaram pregar, mas nada aconteceu. Sabe por quê, irmão? Naquele tempo, aquele homem foi chamado para fazer aquilo. Era aquela palavra que ele deveria pregar naquele tempo. Então é essa sensibilidade que nós temos que ter hoje. Existe uma palavra na minha e na sua vida a ser pregada hoje, que vai causar um impacto na vida de alguém. Não é transferir, repetir sermões que foram pregados, que foram relevantes no passado. É hoje, por isso que a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Nós temos que escutar o coração de Deus e achar a palavra que alguém precisa hoje. Achar uma necessidade, a solução da vida de uma pessoa hoje está contida no coração de Deus, irmãos. Esses homens, eles ouviram o coração de Deus. É o que nós precisamos hoje, irmão. Por isso que nós temos que se despertar como igreja, se despertar como os filhos de Deus, para a gente marcar essa geração onde nós estamos, manifestar o reino de Deus, declarar a glória dos céus neste lugar, na nossa casa, na nossa família. Deus nos convida nessa noite, irmãos. Deus quer nos ativar nessa noite, desde ontem. Deus quer te usar, irmão, aonde você estiver. Não espere ter uma oportunidade na igreja. Pastor, olha para mim, pastor, que eu tenho talento, eu tenho vontade em fazer. Começa a manifestar essa vontade, esse desejo, esse querer seu, irmão, nas coisas, na vida das pessoas, no lugar onde você está.
Começa a manifestar esse desejo, esse amor pelas vidas. Começa a manifestar ali na vida de um, na vida de outro. Abra uma célula na sua casa. Vai visitar alguém. Liga para alguém e fala: irmão, eu estou ligando para você só para dizer que você é importante. Só para dizer que eu lembrei de você. E eu gosto de você, irmão. Sabe, tem pessoas que precisam ouvir isso. Sabe, e essa vida que está em nós, ela vai ser transferida. Como esse Deus, ele é geracional, essa unção, essa vida de Deus que foi transferida, esses avivamentos que aconteceram, ele vai acontecer ainda hoje, irmãos. Que é transferível isso. Ele é um Deus geracional. Ele está aqui nos dias de hoje, atuante, irmão. E Deus nos convida, Ele nos chama para isso, irmão. Algo interessante é que Deus, Ele nos convida. E a Bíblia fala de uma pessoa que Deus convidou e Ele rejeitou o convite. A gente vai ver aquele jovem rico, mas algumas traduções falam que ele era um príncipe. Ele chega diante de Jesus e fala: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus interroga ele e fala: por que você me chamas de bom? Eu não sou bom. Bom é só um, é o meu Pai que está no céu. Por que Jesus fala que ele não é bom? Que bom é só o Pai? Porque nós temos a perspectiva de uma pessoa boa, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa empática, que gosta das pessoas, que trata bem as pessoas, que ajuda um necessitado. A pessoa que ela é educada, nós temos essa visão de uma pessoa boa. Mas será que para Deus, o que é uma pessoa boa? Na cultura judaica, uma pessoa boa era uma pessoa que começava algo e terminava. Bom para eles é uma pessoa que começa algo e termina. Uma pessoa que começa a ler um livro e ela termina. Uma pessoa que começa a fazer uma obra, ela termina. Então, para eles, essa é uma pessoa boa. Não tem a ver com obras sociais. Tem a ver, começou algo e termina. Por isso que Jesus fala assim: eu não sou bom, o meu Pai é bom. Porque Jesus não havia concluído o propósito dele aqui ainda na terra. Mas o Pai, na sua eternidade, já tinha concluído todas as coisas. Por isso que ele fala: eu não sou bom, mas o Pai é bom, porque o Pai já concluiu tudo. Eu ainda estou no meu processo, eu ainda estou no meu propósito. E aí então Jesus, aquele jovem fala, né? Jesus fala: tu conheces os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. E o jovem então ele fala: desde a minha mocidade eu sou fiel aos mandamentos. Desde a minha mocidade eu exerço, eu aplico a lei, os mandamentos. Eu sou dedicado, eu sou devoto à lei. Eu aplico essa lei na minha vida todos os dias. Ao olhar da sociedade, aquele jovem, aquele príncipe, era uma pessoa apta para seguir a Jesus. Mas Jesus então fala: vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Sabe o que Jesus estava falando para aquele homem? Você viveu a vida toda na lei, agora eu te convido a viver na graça. Siga-me. Se você tem coragem de abandonar a lei e entrar na graça, essa é a oportunidade que eu te dou. Esse é o convite nessa noite. Abandona a lei, tudo aquilo que você aprendeu até agora, e vem viver na graça. Porque na graça, queridos, não há outra segurança a não ser Jesus. Porque na graça não existe outro Senhor a não ser Jesus. Porque na graça o dinheiro não tem o poder de trazer uma segurança para nós. Por isso que Jesus fala: vende tudo que tens. Porque o coração daquele jovem, daquele príncipe estava dividido. E Deus, Ele não quer um coração dividido. Ou Ele quer um coração inteiro, ou você não oferece nada para Ele. Deus não quer metade, irmão. Deus, Ele quer algo inteiro, completo. Então Ele fala: vende tudo que tem. Naquele momento a história daquele rapaz foi interrompida. Ali se encerra a história daquele jovem.
A Bíblia não menciona mais ele, não fala mais como ele morreu, o que ele fez a partir dali. Mas eu creio, se daquele jovem, se aquele príncipe aceita o chamado de Jesus, a história dele ainda estava sendo escrita na Bíblia, irmão. Existem pessoas hoje, na geração que nós vivemos, irmão, que Deus está convidando. Deus tem uma linda história, um lindo propósito para fazer nomes de pessoas que vão ser relevantes nesse tempo, irmão. Mas às vezes não é capaz de abrir mão da segurança que tem. E a história vai viver normal. Vai ser como qualquer outro. Vai ter sua casa, vai ter seu carro, vai passear, vai ter sua família, mas não vai ser relevante diante de Deus. O convite de Jesus para nós, irmãos, é entrar na graça, é na segurança, é no descanso do Senhor, é viver a partir de Cristo. Porque quando nós temos algo que nos dá segurança, irmãos, é perigoso. Deus, ele nos convida a entrar nele, a estar com ele, de jogar toda a nossa segurança, a nossa confiança nele, depositar toda a nossa confiança no Senhor. Sabe, a prosperidade da graça é ter as necessidades supridas, é a ausência de necessidade. Não é ter dinheiro, não é ter bens, não é ter coisas, irmãos, é não ter necessidade. Esse é o preenchimento de Jesus, é o seu preenchimento da graça em nós. Quando nós somos preenchidos, quando nós somos impactados por isso, isso é igual um copo cheio de água, tem que transbordar até que imunde outras pessoas. Então existem pessoas que precisam saber disso. Existem pessoas que precisam vivenciar isso, experimentar isso. E aonde isso está, irmão? Vou levar lá na igreja que o pastor vai fazer uma oração por você e você vai sair daqui mais leve. Tem pessoas que irão vir e amém, vai acontecer. O pastor vai orar, vai ser abençoado assim. Mas tem pessoas que não vai vir na igreja. Tem pessoas que não vai numa célula. E para elas não tem solução. Existem homens e mulheres, irmãos, que vão se levantar, se posicionar, que vão até nessa pessoa e vai levar uma palavra de vida, e vai levar uma palavra de esperança, que vai manifestar o reino de Deus. É isso que nós devemos entender, irmãos. Por isso que o Senhor está nos despertando como reverente ao reino de Deus e reverente ao evangelho de Deus. Nós somos muito acumulativos, nós queremos que não caiba mais gente aqui, que nós temos que ir para um lugar maior. Mas o quanto que nós estamos atraindo e o quanto que nós estamos indo, quanto que nós temos entrado nas casas, quanto que nós temos alcançado as pessoas na sociedade, qual é a mesma proporção? Sabe, nós temos que, igual foi falado ontem, o convite foi para ir, não para vir. Então nós temos que ir. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão, porque prevalecer é algo que está de indo encontro, é um confronto. Então nós temos que ir, é esse o convite de Jesus. Vamos, ide, vamos. Mas para onde nós vamos? Vamos para Samaria, vamos para nossa casa, vamos para nossa família. Vamos para a Judéia, vamos para o nosso bairro, vamos para a nossa cidade. Vamos para os confins da terra. Vamos para onde Deus mandar, mas vamos, irmão. Vai. Seja fiel àquilo que você tem. Tem pessoas que colocam diante de Deus: Senhor, eu só vou depois que eu fizer meu curso de teologia. Eu vou, Senhor, depois que eu tiver fera, sabendo um debate bíblico. Sabe, irmão, seja fiel ao que você tem. Às vezes Deus te curou de uma enfermidade. Chega, irmão, Deus me curou da minha enfermidade. Grita para todo mundo, irmão. Manifesta a glória de Deus que fez na sua vida. Às vezes as pessoas vão achar que é apenas uma experiência, mas para você foi algo extraordinário, que mudou a sua vida e vai mudar a vida de alguém também.
Sabe, porque nós somos bons em dar desculpa. Mas Deus, eu não estou preparado ainda, eu ainda não tenho entendimento, Senhor, falta aprender muito. Mas sim, irmão, nós estamos em constante aprendizado. Mas seja fiel ao que você tem hoje em mãos. Sabe, se Deus te levantou para você servir a igreja, sirva a igreja. Igual nós temos o grupo dos investidores. Se Deus te levantou para ser um mantenedor, irmão, seja. Eu até comentei lá esses dias, sabe, irmão? Eu vinha no Incendiados há muito tempo atrás, talvez vocês nem lembram. Às vezes vinha no culto aqui em Vitória, eu sempre questionava, o pastor Evandro ia lá em São Gabriel e falava, pastor, pai, estou trabalhando demais, estou rodando, eu trabalho quase 30 dias fora. Eu queria estar mais firme, eu queria estar mais perto, eu queria estar ajudando, contribuindo, eu queria participar dos cultos, eu nem participava dos cultos, irmão. Eu nem participava de célula, estava trabalhando, mas naquele tempo Deus estava me levantando para ser fiel nos meus dízimos, e eu era mantenedor da igreja, sabe, Deus me levantou naquele tempo, e foi um tempo onde Deus me levantou, eu entendo isso, mas eu fui fiel a Deus com aquilo que eu tinha. Hoje Deus mudou o cenário, hoje eu tenho tempo, hoje eu estou aqui servindo a igreja, o corpo, pessoas, servindo a Deus, estou sendo fiel com aquilo que foi confiado em minhas mãos. E você, irmão, o que você tem em mãos hoje? Apresenta para Deus, fala, Deus, eu tenho isso daqui, ó. Aos meus olhos é tão pequeno, Senhor, mas eu quero ser fiel, porque eu sei que se eu for fiel agora, o Senhor vai confiar mais, vai confiar mais, vai confiar mais, sabe, irmãos? Apresenta hoje algo para Deus, fala, Deus, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho a minha célula, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família. Apresenta algo para Deus, fala, Deus, eu estou te apresentando algo, eu quero apresentar algo para Deus, sabe, irmão, nessa noite, você possa apresentar algo para Deus, fala, Deus, eu apresento e eu vou ser fiel, Senhor, na dificuldade, nas limitações, nas lutas, nas guerras, igual um voto de casamento, mas eu vou ser fiel, Senhor. Eu vou ser fiel àquilo que o Senhor está me confiando. Sabe, irmãos, é nesse tempo que nós manifestamos o reino de Deus. É dessa forma, é nessa simplicidade, é nesse dia a dia, é em todo o tempo, é nas simples coisas que nós manifestamos a Deus. Sabe, vamos olhar para o passado como forma de aprendizagem. Tem muitos livros bons, tem muitas experiências boas que nos ensinam a não errar como eles erraram. Mas nós não podemos viver do passado, irmão. Nós não podemos viver, querer pregar as mensagens que os pregadores do passado pregaram. O tempo deles, a cultura deles eram. Não existia mídias sociais, não existia Instagram, não existia Facebook. Talvez a mensagem que transformou aquele ambiente, se fosse pregada hoje, talvez não tinha tanto efeito. Mas existem palavras que Deus libera hoje, para o tempo de hoje, irmão, para a transformação de hoje. Sabe, vamos olhar para frente, não vamos olhar para o passado, querer viver o passado no presente. Por isso que a ordem do anjo foi para a mulher de Ló não olhar para trás. Mulher na Bíblia é uma tipologia da igreja. A igreja ela não pode olhar para trás. A igreja não pode olhar para trás, viver dos feitos que foram passados, viver das experiências passadas. A igreja ela tem que estar em movimento, irmão, em constante movimento. Elas têm que estar andando, elas têm que estar caminhando, se movimentando, mas sem olhar para trás. A igreja tem que estar em movimento, irmãos. E quando ela olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. Mas como se ela se transforma em estátua de sal, se nós devemos ser o sal da terra, como foi dito ontem? Mas o que adianta uma imagem sem movimento, irmãos? O que adianta a gente ter uma estrutura apenas, uma imagem de que algo é bom, algo é legal, o sal, eu tenho que ser o sal.
Mas a igreja não foi feita para ser uma imagem, ela foi feita para estar em andamento, em movimento. A igreja foi feita para ir, irmãos. A partir do momento que nós criamos uma estátua de sal, ela tem a imagem da igreja. A mulher era a imagem da igreja. O sal é o que nós temos que ser, é a vida de Deus. Mas não estava em movimento, não estava indo, alcançando pessoas, estava paralisado. Estava paralisado, irmão. Quantas igrejas hoje, irmão, que nós conhecemos, que virou essa estátua de sal. Tem a imagem, mas está parado. Não está em andamento, não está em continuação. Isso é um perigo para nós hoje, irmão. Nós temos que ser o sal da terra, amém? Mas nós temos que ir. Nós temos que ir adiante. Nós temos que levar o Evangelho. Nós temos que levar a graça de Jesus. Nós temos que levar a esperança de Jesus para outras pessoas. Amém, queridos? Nós temos que se mover nesses dias. Nós temos que alcançar as pessoas. Quem é mídia social, que vá para a mídia social, fala de quanto que Deus é bom. Se você é um trabalhador, vá para o seu emprego, fala, Deus é bom. Se você é dona de casa, chega, Deus é bom aqui no meu lar, irmão. Mas aonde você esteja, manifesta o reino de Deus, manifeste a vida de Deus. Amém, queridos? Se coloque de pé, amados. Uou! Deus, Ele quer nos ativar, irmãos. Deus está nos ativando, aleluia. Uou! Você nessa noite está sendo ativado, irmão. Você vai ser relevante na sua família. Você vai ser relevante na esfera social onde você está. Apresente algo para Deus hoje. Estenda suas mãos para Deus e fala, Deus, eu apresento algo para o Senhor nessa noite. E eu vou ser fiel a isso, Senhor. Eu vou ser fiel àquilo que o Senhor tem confiado em minhas mãos. Sabe, queridos, vão viver de forma espiritual. Tudo Deus se manifesta no meio de nós. Na nossa casa, no nosso trabalho. Deus, Ele quer te usar nesse tempo, irmãos. Não se esqueça disso. Nós somos responsáveis por esta geração. Não espere do governo. Não espere do vereador. Não espere do prefeito de Cariacica, que vai acabar com a criminalidade. Não espere que lá em Flechal vai assumir um vereador que vai botar polícia lá. Não espere deles, irmãos. Espere de nós, da igreja. Que Deus vai despertar esse povo queimando, sedento, incendiado pela presença de Deus, que vai ser relevante naquele lugar. Não é a igreja koinonia, não, irmãos. A manifestação dos filhos de Deus. É as igrejas que vão se incendiar, vão se despertar para isso. Nós vamos ser apenas um instrumento, uma ferramenta que vai ser agregada junto com as outras. Sabe, irmãos, esse é o nosso tempo. Fala comigo, esse é o nosso tempo. Esse é o meu tempo. Oh, fala para Deus, querido, fala para Deus. Fala, Deus, esse é o meu tempo. Eu quero, Senhor. Eu quero ser usado. Eu quero ser ousado no Senhor. Eu quero ser, pode contar comigo. Fala assim, Senhor, pode contar comigo. Fala, Deus, pode contar comigo. Fala, irmão, fala para Deus, Deus, pode contar comigo. Oh, e Deus, Ele vai contar, irmão. Oh, aleluia. Tomei a minha cruz. Se entregue para Deus hoje. Se você é igual aquele príncipe que tem riquezas, entrega. Vende. Dá para os outros. Mas siga Ele. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Ouvi o teu chamado, tomei a minha cruz, eu corri para ti. Ouvi o teu chamado, tomei a minha cruz, eu corri para ti. Para onde for irei,
custar. Eu sei, a minha vida te entreguei. Eu sou teu, tu és meu. Eu sou teu, tu és meu. Jesus maravilhoso. E a tua grande glória brilhará em meia escuridão através de mim. Como um farol a iluminar, faz meu coração arder, Santo Espírito. Seguirei, Fale pra Ele. aonde for, nada poderá me separar. Te seguirei, aonde for, nada poderá me separar. Aleluia. Querido, escute algo. Vai chegar um tempo onde que os domingos vai ser realmente o culto de celebração. Porque hoje os cultos é cultos de evangelismo, é culto de ganhar vidas. Mas o culto é culto de celebrar aquilo que Deus fez durante a semana. Porque durante a semana a igreja, os filhos vão estar em extremo papel, funcionamento, ganhando vidas, alcançando vidas. E aos finais de semana e ao domingo nós iremos vir para celebrar as vidas que nós alcançamos durante a semana. Sabe, os cultos vai ser cultos de celebração a Ele, ao Todo-Poderoso, por aquilo que Ele fez durante a nossa semana. Sabe, querido, seja ativado nessa noite. Seja ativado para você, onde você estiver, você manifestar o reino de Deus, a glória do Pai, através dos filhos de Deus. Amém? Oh, aleluia. Dê uma salva de palmas. Oh.